Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Bom, vamos iniciar então com matemática e aqui tem uma atividade de resolução de problemas. E temos um problema de alguns coelhos. Qual que é esse problema? Em um jardim estão 4 coelhos e para cada coelho há 3 cenouras. Então vamos tentar descobrir quantas cenouras tem no jardim, no total. Então como que a gente pode descobrir a solução desse problema? Então existem várias formas para que nós possamos descobrir. Nós podemos desenhar, nós podemos fazer as contas, nós podemos fazer risquinhos. Então existe uma infinidade de jeitos para nós fazermos esse problema, tá? Para a gente resolver esse problema. E você vai encontrar o jeito mais fácil para você e colocar no quadro. Depois que você já tenha feito a resolução desse problema, na atividade 2 tem algumas perguntas que vocês irão responder na nossa videoaula, na nossa aula online, que é sobre a solução que o seu colega teve. Então eu vou pedir para alguns alunos responderem e mostrarem qual forma que usou para responder essa questão e vocês vão responder essas perguntas. Como essa pergunta era para ser feita em sala de aula, nós vamos fazer dessa forma. Então, qual que é a primeira pergunta aqui, ó? Você entendeu o registro feito por esse colega? Então, você conseguiu entender o registro que a maioria dos colegas fizeram? Aí vocês vão responder aqui lá, tá pessoal? Se sim ou não. Faz um xizinho em cima do sim ou não. Na B, você concorda com a maioria das respostas que os seus colegas deram? Aí vocês vão colocar sim ou não. Esse problema tem uma única resposta? Aí vocês vão colocar sim ou não. Então, essa atividade vocês colocarão uma resposta pessoal, uma resposta de vocês, tá? De acordo com a resposta do colega. Certo, pessoal? Então, aqui na 3, também nós vamos adaptar essa atividade. Vocês terão que responder a essas perguntinhas circulando na carinha sorridente, se vocês querem responder sempre, ou se vocês quiserem responder às vezes na carinha que está sorrindo, envergonhada, ou nunca na carinha com sono. Então, quando nós estávamos lá na sala de aula, ou até mesmo nas nossas aulas online, quando você tem uma tarefa para fazer, você se esforça para resolvê-la? Sempre, às vezes ou não. Vocês vão circular o emoji, do que você faz quando tem uma tarefa, quando a professora passa uma tarefa para vocês. Elabora soluções interessantes para o problema? Então você vai colocar sempre, às vezes ou nunca. Meus colegas entendem meus registros? Então lá na sala de aula, quando a gente compartilhava a resposta de cada um, seus colegas conseguiam entender? Ou até mesmo quando nós formamos duplas ou trios na sala de aula, lembra? O colega de você conseguia entender o que você estava fazendo? Sempre, às vezes ou nunca? Escuto com atenção as soluções apresentadas pelos meus colegas. Então, quando um aluno está explicando o que ele escreveu, a resposta que ele deu, você presta atenção? Na videoaula, eu percebo que tem alguns alunos que às vezes não prestam atenção, ficam olhando para outro lado, fazendo outra coisa. Então, tem que responder com sinceridade, com verdade. Se é sempre, se é às vezes ou nunca. E por último, se você respeita e interessa pela opinião dos colegas. Então, você tem interesse quando o seu colega
está falando, ou às vezes você quer cortar o colega no meio da fala. Então você respeita a vez do colega, sempre, às vezes ou nunca. Lembrando que é um emoji só por cada questão, tá? Por cada perguntinha. Então, para que nós vamos fazer isso? Depois que nós respondemos todas, nós vamos ver, será que nós nunca, a maioria das vezes, nós nunca prestamos atenção no nosso colega, nunca queremos fazer nossa atividade, se esforçar para nós fazermos atividade. E a partir daí, vocês vão perceber, será que eu devo mudar minha atitude na sala de aula, nas videoaulas? Então, isso é para a gente entender o melhor de como que está o nosso comportamento, ok? Lá na página 107 de matemática, nós vamos resolver agora uma questão, né, de acordo com a observação desses animais. Então, nós vamos olhar para esses animais e vamos responder. Lá na A, está pedindo para que a gente possa escrever o nome de 2 animais que estão no sentido contrário ao dos porcos. Então, nós vamos observar os porcos e ver para que lado eles estão, qual que é a posição que eles estão, e ver o animal que está no sentido contrário, ou seja, está no sentido oposto que eles estão. E vocês irão escrever aqui quais animais que estão no sentido oposto. Escreva os nomes de 2 animais que estão no mesmo sentido que a vaca. Então, nós vamos observar a vaca, ver para que direção, para que posição a vaca está. Você pode até falar, bom, a vaca está para o lado, está no sentido como se estivesse indo para a direita. Qual o animal que está no mesmo sentido que o dela? Vocês irão colocar o nome dos animais aqui. Na C, que animal está em cima da cerca? Lembra dos vídeos? O que está em cima, o que está embaixo, dos lados, o que está entre. Então, que animal está em cima da cerca? E você escreverá o nome do animal na linha. Agora na D, quantos animais há na imagem? Então, nós vamos contar um por um quantos animais estão na imagem. Vamos prestar atenção para que a gente não conte o animal 2 vezes. Então, se você tem dificuldade para contar e às vezes esquece de um ou conta um 2 vezes, vocês podem contar fazendo um risquinho. Por exemplo, vamos começar pela vaca. Então, a vaca fiz um risquinho, a ovelha fiz outro, o porco fiz outro, e assim até acabar os animais. Assim você consegue perceber os animais que você já contou e os animais que faltam, tá? Até você conseguir fazer a contagem sem risquinhos, tá? Lembrando que você precisará da ajuda da mamãe, do papai ou quem está ajudando você para escrever o nome dos animais, tá bom? Agora vamos para a língua portuguesa, lá no nosso livro. O que nós vamos fazer? Nessa atividade na página 113, nós vamos substituir a palavra pata, só substituir a primeira letra da palavra pata por alguma letra do alfabeto. Então, nós vamos trocar a primeira letra da palavra pata, que é o P, e nós vamos substituir por alguma letra do alfabeto. E assim, vocês vão substituir quantas vezes está no quadro. Então, 8 vezes. Então, eu vou fazer uma com vocês, pode ser? Então, eu quero substituir a letrinha P pela letrinha G. Então, coloco o G primeiro e depois copio o que vem, as outras letras que vêm depois. É o A, o T e o A. Então,
no lugar do P eu coloquei o G. Então formou a palavra gata. Então olha só, substituindo uma letrinha, eu consegui fazer outra palavra. E assim vocês farão nos outros quadros com outras letrinhas. Então eu substituí pela G, mas vocês podem substituir por outras letras, tá? Não é para repetir a palavra. E também vamos tomar cuidado para não colocar palavras que não existem, tá, pessoal? Vamos tentar colocar as palavras que existam. Então também pede ajuda para a mamãe e para o papai, e para quem está ajudando vocês, para escrever e para ler essas palavras que vocês formaram, porque tem sílabas que nós não trabalhamos ainda, tá? Bom, agora nós vamos para filosofia. Para a atividade filosofia, né, eu passei para vocês assistirem um vídeo no YouTube. Para quem não assistiu, assistam, dá um pausa nesse vídeo, pausa ele e volta para a gente conversar um pouco sobre o que fala esse vídeo. Então, esse vídeo fala sobre o erro. E eu sei que na casa de vocês, às vezes, nas atividades vocês ficam um pouco confusos, é normal. A gente ainda está aprendendo a fazer essas atividades longe da escola. E na hora de responder para a professora, tem muitos alunos que ficam com vergonha, que ficam com medo de errar, achando que outras pessoas vão caçoar de você, né? Brincar com você, fazer uma brincadeira de mau gosto. E nesse vídeo está falando que errar faz parte, todo mundo erra, né? Ninguém é bom em tudo, ninguém é perfeito. E vocês estão numa fase que vocês precisam ter o erro para que vocês aprendam, não é verdade, pessoal? Então, a professora já errou diversas vezes, vocês também já erraram, os pais de vocês também já erraram, então errar é normal. Quando eu falo que errar é humano, é normal, não quer dizer que na atividade você vai fazer de qualquer jeito, sem se esforçar. Não é isso. Você tem que se esforçar, dar o seu melhor, querendo acertar, mas não tem importância se você errar. Se você errar, nós corrigimos e você aprende com o seu erro para que da próxima vez você acerte. E tente de novo até você acertar. Então não é porque eu errei uma vez, duas vezes, três vezes que eu não vou aprender nunca. Lá no vídeo tem várias situações que a criança tentava uma vez, tentava a segunda e não conseguia, mas ela persistiu, ela insistiu e no final conseguiu fazer aquilo que ela queria fazer. Por exemplo, o menino de bicicleta. No começo o pai dele ajudava, né? Pegando na bicicleta para ele não cair. Às vezes ele tentava ir sozinho, errava, né, no equilíbrio da bicicleta e caía. Mas ele não deixava se abater, ele ia de novo e de novo, até que no final ele conseguiu andar por um caminho mais longo, mesmo que no final ele tenha caído de novo. Então, pessoal, quando eu passo a atividade para vocês e peço para vocês falarem na videoaula, não tem importância se vocês errarem e as outras pessoas estão vendo. Não, não é isso. Se vocês soubessem de tudo e acertassem tudo perfeitinho, não tinha por que nem ter escola, né, pessoal? Se todo mundo já soubesse de tudo, fosse tudo perfeito, já todo mundo nasceria já esperto, aprendendo tudo sem nenhum erro. Mas não é assim. Nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos apoie. Então é importante também aqueles alunos que errou, os outros alunos também não caçoar dele, porque isso deixa a outra pessoa triste e não quer, depois a pessoa não quer mais fazer a atividade. E não é isso que os amigos devem fazer, certo? Bom, aqui estão as páginas que vocês terão que fazer até o dia 20, tá? Para que a gente possa corrigir juntos. E foi essa a nossa aula, pessoal. Um beijo e até a próxima!